Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast Sem Dependência. Podcast que te ajuda a superar o vício em nicotina sem deixar a sua saúde mental de lado. Este é um espaço idealizado por especialistas em psicologia e tratamento antitabagismo. Aqui a ideia é compartilhar conteúdo informativo, atual, sobre tabagismo, tratamentos e impactos na saúde e na sociedade. Eu me chamo Keila Silva, sou jornalista com atuação nas áreas de saúde, comportamento, tendências e longevidade. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o cigarro no mundo. Nós estamos em 2023 e, de acordo com dados da Organização Pan-Americana de Saúde, o cigarro ainda é responsável pela morte de mais de 8 milhões de pessoas por ano no mundo. Com tanta informação, campanhas, leis de restrição, leis ainda que falam sobre a proibição nas propagandas. Mesmo assim, desses 8 milhões, cerca de 7 milhões morrem por uso direto do cigarro, sendo que 1,2 milhões dessas mortes acontecem com fumantes passivos, ou seja, pessoas que morrem por ficarem expostas à fumaça do cigarro. E o cenário fica ainda pior, né? Além de ser uma das principais causas de morte, o cigarro ainda está atrelado a doenças, mortes e empobrecimento. Aí você ainda me pergunta, mas ainda tem tanta gente assim que fuma? Pois é. E a Organização Mundial da Saúde atualizou em junho agora, de 2023, que 1,3 bilhão de pessoas fumam e 80% de fumantes se concentram em países de média e baixa renda. Essa é a realidade do mundo. Mas no Brasil? Qual é a realidade, do cigarro, da epidemia do cigarro? No Brasil, as ações e políticas públicas de combate ao tabaco são reconhecidas mundialmente. A gente tem aí um exemplo que o Brasil dá no combate ao tabagismo. Mas no Brasil nós tivemos uma redução ainda de 60% no número de fumantes desde 1989, com as legislações. E com essas ações, recentemente foi lançada uma meta ambiciosa pela OPAS. Eles querem que em 2030 o Brasil se torne uma nação livre do tabaco. Será que a gente vai conseguir? Pois é. Vários estudos apontam que os fumantes morram cerca de 10 anos mais cedo do que aqueles que nunca fumaram. Ainda assim, nós temos um desafio tremendo. Aqui no Brasil, mais de 20 milhões de pessoas consomem tabaco diariamente. Daqui 7 anos, se a meta é 2030, será que a gente vai conseguir zerar o uso do cigarro? É uma meta bem ambiciosa, realmente. E nós estamos aqui, de alguma forma, para ajudar a chegar nessa meta, aqui no Brasil. E eu estou aqui com pessoas que são extremamente capacitadas, credenciadas para falar sobre isso. E dando esse panorama, eu trouxe aqui para conversar com vocês a doutora Patrícia Ramos, que é psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental pela USP e mestre em promoção da saúde pelo NASP. A doutora Patrícia ela atua há mais de 20 anos em serviços de saúde pública e privada, sendo que desses 12 anos trabalhando com cessação de tabagismo, com passagens pela telemedicina do Hospital Albert Einstein e atualmente é gerente de telepsicologia de uma das maiores empresas de telemedicina do mundo. E com ela também está o Dr. Tiago. Dr. Tiago, que é psicólogo, especialista em psicologia hospitalar pela Santa Casa de São Paulo. Dr. Tiago atua há 20 anos em psicologia clínica hospitalar, sendo que há 15 como psicólogo na unidade de pacientes internados da psiquiatria do Albert Einstein, no Hospital Albert Einstein. E no setor de psiquiatria do Einstein, ele iniciou um trabalho no tratamento da dependência química e do tabagismo. Muito bacana, doutor. Atualmente trabalha com psicologia clínica em consultório particular e também é tutor de um importante serviço de telepsicologia. Sejam bem-vindos. Obrigado. Nossos especialistas. Keila. Obrigado, Keila. Nós vamos aqui tratar esse assunto que para muita gente é algo que seja simples, mas não é tão simples assim quando a gente fala de dependência, Já apresentei aqui os nossos especialistas e agora a gente vai falar realmente do assunto que tanto preocupa, a sociedade, as pessoas, as famílias, E eu queria saber, no campo da saúde mental, Patrícia, quais são as doenças atreladas ao tabagismo? Boa tarde, Keila.
Keila, são várias doenças, tá, correlacionadas, oriundas, que elas estão ligadas ao hábito de fumar, mas quando a gente pensa que em comorbidades, né, enfim, eu gostaria de falar um pouquinho de ansiedade, depressão e estresse. Né? A gente tem que lembrar que o tabaco é uma droga psicoativa. Né? O que é uma droga psicoativa? É uma droga que ela vai causar impacto, sim, no seu funcionamento psíquico. Então, uma pessoa ansiosa, ela pode utilizar, sim, o tabaco como um regulador de humor. Tá? Uma pessoa depressiva, ela vai usar o tabaco como uma fuga ou como algo que a console. E uma pessoa estressada, ela vai usar também, como ansioso, aquela substância para a gente fala até como uma estratégia de coping, uma estratégia de enfrentamento. O cigarro vai me ajudar a enfrentar aquela situação estressante. Tinha vários pacientes que depois de uma reunião, eles precisavam usar o tabaco para poder encontrar o seu efeito de relaxamento, para enfrentar a próxima reunião. Né? Então, uma pessoa que tem uma rotina muito cheia, né? Ela tem uma constante demanda de estresse, ela utiliza para isso. Então, a gente tem que pensar que o tabaco, sim, ele vai estar atrelado a essas doenças, a esses quadros psicológicos, e isso é muito importante na hora que você vai entender o impacto negativo do cigarro na sua vida, que você tem essa ciência. Né? Não sei se eu me expliquei bem, mas seria esse quadro. Sim, e Tiago, saúde mental e o tabagismo. Fala um pouquinho mais sobre isso. A gente tem que pensar que assim, né, o cigarro ele vai virar com certeza uma bengala emocional. E aí o paciente vai, em qualquer momento de estresse, em qualquer momento de ansiedade, a gente vai perceber sempre um aumento no número do uso dessa válvula. Então, se é o cigarro, se é bebida alcoólica, se é qualquer outra coisa de maneira desadaptativa, normalmente vai ter o aumento. Isso de uma pessoa já considerada normal, né, sem uma patologia específica. Se você vai pegar um quadro de ansiedade, um quadro de depressão, a tendência é ele precisar mais dessa válvula emocional, e esse uso desse cigarro, esse uso da bebida alcoólica, esse uso dessa válvulas adaptativa, com certeza vai aumentar muito. Então ele vai tentar se regular através de uma dependência, através de um vício. O problema é que nenhum deles vai ter esse efeito mesmo de curar o paciente ou fazer esse paciente entrar nesse equilíbrio. Ele vai ter a reação momentânea de prazer, mas provavelmente depois de 30 minutos vai acabar esse efeito, ele vai precisar de uma outra dose, que é a questão da dependência do cigarro, principalmente quando ele é voltado também como uma questão emocional. E terapia para parar de fumar? Como funciona essa parte da questão psicologia, técnicas específicas para essa finalidade? Fala um pouquinho. Quando a gente pensa em tratamento para parar de fumar, o paciente ele vai sempre ter que passar por 3 grandes barreiras. A primeira barreira é a dependência química. Né? O cigarro tem 7.000 substâncias, mas uma das principais é a nicotina. Nicotina é um agente que ele vai causar dependência e resistência. Então, dependência, ele vai sempre querer precisar de uma nova dose, e resistência, ninguém começa fumando 20 cigarros. O 1 vira 2, o 2 vira 3, o 3 vira 4, até chegar mais ou menos numa média de 20 cigarros. Né? Não é aleatório que o maço de cigarro tem 20, é normalmente a média que as pessoas fumam por dia. Então essa é a primeira barreira. Que o paciente, quando vai querer parar de fumar, a gente vai ter que, de alguma forma, ou trabalhar, né, a quantidade dessa nicotina que ele está colocando no organismo e fazer uma redução e substituição. A segunda é hábito. Todo fumante consegue ter a correlação de eu tomo um café, fumo um cigarro, eu acabo de almoçar, fumo um cigarro, eu saio do trabalho, fumo um cigarro, eu vou para o trabalho, fumo um cigarro. Cerveja e cigarro. Cerveja e cigarro, alguma coisa relacionada à diversão, a relaxamento. Vou ver meu jogo de futebol, então vou abrir uma cerveja, acender um cigarro. Uhum. Então, aí entra muita parte da psicologia. Porque a psicologia vai exatamente entrar na mudança de hábito, fazer substituições, ter quebra do hábito. Então, se o paciente fuma em determinado local, então, porque normalmente essa relação tem o que está fazendo, a hora que está fazendo e o momento. Então,
É de manhã, na hora do café ou antes do café. Então, será que a gente não consegue, em vez da pessoa exatamente tomar o café dela, que normalmente ela está acostumada, e que vai dar vontade de fumar na varanda, ela toma esse café na cozinha, que já é uma quebra, né? E o último, até, que a gente até comentou, é o cigarro como válvula emocional. Então, o paciente, todo paciente na face da Terra sabe o quanto o cigarro ajuda no manejo da ansiedade, do estresse, da tristeza. Então, normalmente, quando ele estiver mais estressante, ele vai querer fazer o uso. Então, ele vai ter que suportar também a retirada dessa válvula adaptativa dentro desse processo da cessação de tabagismo. Então, quando a gente vai fazer o tratamento, a gente vai tentar fazer estratégia que cubra essas 3 situações: a dependência química, o hábito e a bengala emocional. Por isso que cada paciente é um tratamento individualizado, porque o tamanho dessas barreiras vai ser de acordo com o paciente. Vai ter paciente que a questão química dele é muito alta. De hábito é tranquilo e de válvula emocional é tranquilo. Então, a gente vai fazer estratégia muito relacionado à reposição dessa nicotina. Outros, a parte ele suporta bem ficar sem fumar. Só que, às vezes, a questão do hábito é muito forte. Então, a gente vai ter que criar estratégias. Então, o tratamento acaba sendo muito individualizado pensando nesses 3 aspectos. Falando ainda sobre comportamento, na pandemia, a gente viu aí um aumento de pessoas ou voltando a fumar ou começando a fumar, né? Queria saber de vocês, né? Como é que funciona esse momento agora, esse aumento? Quando é que a pessoa pode procurar um profissional, um psicólogo para fazer o tratamento? Doutora Patrícia. Voltando um pouquinho no assunto da pandemia, a pandemia, ela impossibilitou muito da dinâmica da vida social. Então, é muito interessante que a Organização Mundial de Saúde, OPAS, mas aqui no Brasil a gente tem o Vigitel, que é a vigilância, né, de telefone, onde eles fazem pesquisas sobre doenças não transmissíveis. E lá tem aí um panorama e um retrato muito interessante do consumo do tabaco. A gente sabe o consumo do tabaco, né, como você colocou anteriormente, ele desde a década de 90 ele vem em regressão. O que aconteceu na pandemia? Com as restrições, né, do ir e vir, com as pessoas dentro de casa, com os ambientes, né, vedados para circulação, não só o tabaco, outros vícios se potencializaram, né? A gente tem que pensar que o consumo, né, ele ficou alto dentro do ambiente familiar. Consumo de comida, consumo de álcool, consumo de tabaco. E, nesse período, foi um período onde as pessoas tiveram como uma bengala emocional, uma válvula de escape, bebida, cigarro, comida. Quantas pessoas, após a pandemia, não ganharam peso? Né? É incrível esse número, mas é importante a gente pensar que dentro agora de um cenário pós-pandêmico, a gente tem as sequelas da pandemia, principalmente nos vícios. E o tabaco aqui é o nosso foco. Né? Então, pessoas que deixaram cigarro, ficaram em abstinência por 20 anos, na pandemia, perderam um ente querido e voltaram a fumar. E o que o Thiago colocou, esse escalonamento, eu começo com 1, 2, 3. Cara, semana eu estou fumando 12 cigarros. E depois eu estou aí fumando um maço inteiro. Né? Então, pensando um pouquinho nesse cenário, o nosso foco é também trazer essas questões pós-pandêmicas, que são super atuais, para um cenário de discussão em ambiente psicoterapêutico mesmo. Né? Eu voltei a fumar porque eu perdi, porque eu estou enlutada, porque é um cenário de muitas perdas a pandemia. E quando a gente fala da nicotina, poxa, a nicotina em 10 segundos está no seu cérebro trazendo uma sensação de alívio. Né? Por que não, né, me permitir e consumir essa substância? E tem uma questão interessante, porque estava tendo uma redução, né? Que até quando você estava falando dos dados. A nossa política pública, a gente até exporta essa política pública porque ela realmente foi eficiente, né? Na questão das restrições, de acabar fumódromo. Hoje, em lugar público, em todos os lugares públicos, você não pode fumar. Praça, hospital, supermercado, bares, restaurantes. Trabalho. Então, a pessoa, às vezes, que fumava 3, 4 cigarros num dia de trabalho, né, que era a hora que ele tinha que sair, descer, pegar um elevador, e do outro lado da rua, porque nem fumódromo existe mais, né?
De repente ele se viu em casa, tendo liberdade para fumar quanto ele quisesse, numa situação de tensão, com medo do que ia acontecer, pensando na perda de parentes, pensando no risco da própria vida. Então isso fez com que, com certeza, o aumento de... E aí é todas as dependências, até como a Patrícia comentou. É o aumento do número de cigarros, é o número de bebidas alcoólicas, de outras drogas, principalmente nesse período da pandemia. E a gente vai estar vendo agora o reflexo disso agora. Porque esse paciente, né, essa pessoa, ela está precisando, às vezes, agora voltar para o escritório, né? Porque às vezes era um paciente que já durante o dia já tinha feito uma redução e agora vai precisar de novo ou repensar se quer continuar fumando ou tentar diminuir de uma maneira muito forçada a quantidade de cigarros diários. E muito legal o que o Thiago colocou. Quando a gente pensa em tabaco, é muito diferente de pensar em bebida alcoólica. As políticas públicas, os guidelines, sempre colocam a bebida alcoólica. Nós temos doses de segurança para beber. Então, 300 ml de tal bebida é seguro, X ml de outra bebida tem a sua segurança. Qual é o padrão de segurança para o tabaco? 0. Ou seja, eu fumo 1 cigarro por semana, risco. O padrão é 0, é abstinência. E isso é muito importante para a gente entender que quando a gente pensa em redução de danos para o tabaco, a gente tem que pensar que o tabaco, eu fumando 1 cigarro, ele traz prejuízos para a saúde física. Aqui a gente está falando de saúde emocional. Se a gente pegar esse podcast e falar de saúde física, a gente vai ficar 1 ano só falando de 30 anos que a ciência tem colocado aqui em pratos na mesa, super cheios, de que não faz bem à saúde. Mas agora, quando a gente fala de saúde emocional, a gente escuta todos os dias, né? Escutamos todos os dias muitos pacientes colocando que eu estou fumando por questões emocionais, estou fumando porque eu estou estressado, estou fumando. Está totalmente correlacionado à nossa vida moderna. Interessante, porque você falou sobre fumar um cigarro já é risco. Fumei 1 cigarro, já estou colocando em risco a minha saúde, a minha vida. E sobre os tipos de cigarro, existe algum tipo de cigarro que seja o mais nocivo? A gente sempre discute isso, os vários tipos de cigarro ao longo da história humana, né? Começou-se com cigarro de palha, hoje a gente tem vaping. É impressionante como que isso foi, que a gente tem vários tipos. Mas existem, sim, diversos tipos de cigarro. A gente pode falar do cigarro de palha, a gente pode falar do cigarro convencional, né? Que a gente tem maconha, nós temos o cigarro, o vaping, narguilé, enfim, são diversas variações, todas cheias de carbono, né? Mas todos com prejuízo na sua saúde. Agora, o impacto é diferente. E o pior, qual é? A gente pode... Na nossa visão, hoje, não só na nossa visão, um que tem trazido muito prejuízo é o narguilé. Vamos pensar que 1 hora de uso de narguilé equivale a 100 cigarros convencionais. Né? Então, é um processo de muita aceleração. Você acha que você está consumindo pouco, mas a destruição é enorme. Cigarro, ele tem uma questão silenciosa impressionante. Você está fumando, você está mutando células. Você está fumando, você está destruindo neurônios. Né? Então, aqui, o impacto disso na sua saúde física e emocional é altíssimo. Assim, pensando nos tipos, todos eles vão ter riscos. Né? Quando a gente tenta, talvez, colocar o pior, narguilé, hoje, na quantidade de nicotina que a pessoa vai absorver naquele uso, né, naquele tempo de uso, talvez seja o maior. Só que cada um deles vai ter um tipo de risco específico. O cigarro, lá no seu padrão de 20 cigarros, é essa quantidade de cigarro, só que normalmente cigarro industrializado com filtro. Então o cigarro de palha, teoricamente, é pior do que o cigarro com filtro. O charuto, normalmente o uso ele é um pouco menor, só que a carga de nicotina
em cada vez que você puxa a fumaça, ela é maior. Só que normalmente charuto você não traga. Só que você deixa aquela fumaça na boca, aumentando muito o risco de câncer de língua, de câncer de boca, menor do que do cigarro normal. Mas também o cigarro normal tem maior risco de câncer de esôfago, de pulmão, de laringe, por onde aquela fumaça vai passar. Um que a gente hoje está começando a calcular qual que é o risco, os vapes, né, que começaram a ser vendidos até como tratamento como forma de tratamento do cigarro, mas na verdade é uma outra forma de consumir nicotina. E a gente ainda nem conseguiu fazer um estudo a médio prazo para entender o que aquela química está fazendo no corpo da pessoa. Teoricamente não tem queima, né? Diferente dos outros, o cachimbo, o charuto, o cigarro de palha, ele não vai ter queima. Só que imagina a quantidade de aditivos químicos que não vão ter ali para ter um sabor de melão na boca daquele jovem, um sabor de melancia. E a gente já começou a ver, já está começando a fazer estudos de... principalmente nos jovens, né, que preferem esse saborzinho mais, o vape pelo sabor que ele deixa na boca, um aumento de doenças correlacionadas a doenças respiratórias. Então, aumento de casos de inflamação do pulmão, de alguns riscos que a gente ainda nem conseguiu estabelecer tanta conexão. Só que tem, claro, um aumento direto com o número de jovens também usando o vape hoje. Sim, até uma pergunta. A gente tem influencers, né, divulgando muito o vape. Então, é uma preocupação, porque isso se mostra como se fosse algo menos nocivo. E é proibido no Brasil. É proibido. Não é existe regulamentado. legislação, como não existe legislação, nem deveria ter em território nacional. O problema é que, infelizmente, vem de exportação principalmente da China, que a gente nem sabe qual que é a procedência disso, vendido em qualquer lugar que você parar, ou praia, ou bar, em qualquer lugar, você vai ver pessoas vendendo na rua para as pessoas dentro dos bares. E ele meio que rouba dentro da política. Por quê? Hoje aquele jovem que está lá no escritório trabalhando, ele vai no banheiro, dá 2 baforadas no vape, que não deixa cheiro, volta para a mesa dele. Então ele não tem mais aquela questão de ter que descer, procurar um lugar afastado, deixar cheiro na roupa. Ele já pula tudo isso. Né? E com a questão ainda de ser saborizado. Então é teoricamente gostoso dentro da vontade dele ali, o efeito do vape. Entendo. Recentemente eu li uma matéria que era um conteúdo pago na revista Veja, falando sobre o vape, só que de uma maneira bem tranquila, sobre como ele tinha efeitos menos nocivos. E, né, é uma propaganda que ninguém estava se atentando a ser um conteúdo pago. E a gente tem aí ainda, né, a tentativa da indústria do cigarro fazendo com que você acredite que outras formas, né, de cigarro possam ser mais tranquilas, que não façam tanto mal à saúde. Né? Me chamou bastante atenção esse conteúdo na Veja. Vou até procurar aqui para até distribuir para que vocês tenham conhecimento, porque uma matéria paga, mas ninguém está sabendo que é uma matéria paga. Né? E, lógico, né? Isso passa batido, as pessoas leem, acreditam naquele conteúdo, né? E passam a consumir ou achar que está tranquilo o consumo disso, principalmente entre os jovens. Né? O que eu ia comentar é que até bem recentemente saiu uma minissérie num grande streamer agora, né? Que exatamente fala do início da produção do vape. Que quem fez, ele realmente pensava de uma maneira de, vamos, né? Você vai inalar, né? Vai consumir a nicotina. Porque quando a gente está falando do charuto, cachimbo, vape, o narguilé, todos eles são forma de absorção da nicotina, né? Que quando o idealizador pensou, ele realmente imaginava como uma forma de tratamento no sentido do menor malefício. E como a indústria já se aproveitou disso e já está usando, né, a própria indústria do tabaco, viu? Opa, calma, olha o quanto isso Nicho de rende, mercado, nicho né? de mercado, o Exato. quanto alcança os jovens, o quanto burla as legislações. Opa, vamos usar. Novos consumidores. Vamos usar. Que era o cigarro saborizado de 20 anos atrás. Né? Dificilmente um jovem fumava
ou um Free, ou um Marlboro, um John Player. Ele fumava Luke Strike. era o Garan, que era um cigarro francês bem fininho que deixava gosto de cravo na boca. Ele era mais fraco e deixava um gosto de cravo na boca. Ele era cheiroso, o próprio cheiro dele. Se alguém estava fumando um cigarro perto, eu já sabia que alguém estava fumando esse tipo de cigarro, porque ele tinha mesmo um cheiro bem peculiar e era muito um carro de entrada mesmo para os jovens. E era o mesmo jovem que com o tempo começava a criar uma dependência e começava, aí já não faz mais diferença. Se ele está fumando o Gudin, que era 4 vezes o valor de um preço de um Marlboro, ele começava a fumar um Marlboro. Que aí começaram a fumar o Marlboro Light, que era um cigarro que tinha uns furinhos e tinha menos potência na boca, para até chegar no cigarro, de determinado momento ele vai fumar o que tiver. Sim. E por que os jovens, né? Por quê? A dependência, né, ela é um processo de tempo, né? Eu preciso de tempo para criar um hábito, para virar um vício, para virar um dependente. Então, esse é o target, jovens, né? A gente pensa numa estrutura cerebral onde o jovem ainda não está amadurecido, né? Até os 18 anos, ele não está completamente amadurecido fisiologicamente para tomar decisão. Então, é um momento onde as vulnerabilidades emocionais ficam muito expostas e ali é ótimo para eu ter uma válvula de escape, uma bengala emocional. Então, esse é o alvo. Os jovens consumirem tabaco nas diferentes formas. O vaping, o cigarro convencional, o narguilé. A gente sempre vai se deparar com esse público de vulnerabilidade consumindo. E, quando a gente pensa em classe social, diferentes classes sociais. Diferentes. A gente sabe que a Organização Mundial de Saúde ela coloca que a questão do tabaco e das finanças está muito ligada aos países em desenvolvimento. Mas o início, né, do consumo, ele começa em diferentes classes sociais. E a gente está falando aqui de pessoas, de clubes, ou de festas, ou de raves, onde está lá o vaping totalmente proibido, como outras substâncias proibidas. E como eu falei também sobre o Brasil ser exemplo, né, na luta contra o tabaco, ser utilizado como grande modelo, né, para o mundo, a gente tem aqui, ainda continua tendo diversas legislações que vêm desde a década de 80, 90, né? Eu me lembro aqui da primeira lei do Estado de São Paulo, que é a Lei 13.541, de 7 de maio de 2009, que tratou da proibição do território do Estado em ambientes de uso coletivo. Isso foi um impacto tão grande. Eu lembro disso. Foi um divisor de águas. Essa lei foi um divisor de águas. Eu lembro dos restaurantes, tinham separação dos fumantes e não fumantes. De repente, é tudo igual. Fumante para fora do restaurante. Sim, e aí, com isso, eu queria que vocês comentassem quanto essas políticas públicas, o pensamento de legislar cada vez mais as restrições e para restringir, né, os espaços, como isso contribuiu também para que as pessoas parassem de fumar, né, mudassem o seu comportamento. Como é que foi isso, Thiago? Pensa assim, né? Essa parte ele vai se dividir em duas. Uma é taxação, imposto, né? Então, eu acho que um dos maiores porcentagens de carga de imposto vai ser sobre cigarro, bebida, coisas desse tipo. E a outra foi exatamente onde iniciou, foi essa lei que começou no estado de São Paulo e depois, até tendo um reflexo interessante, acabou indo para o território nacional, aonde ele fazia que primeiro acabou com os fumódromos, acabou em todo local onde uma pessoa poderia ter o uso, né, do cigarro com pessoas em volta que não fumavam, né, os fumantes passivos, foi proibido. Então, supermercado, igreja, hotel, hospital. E qual que foi talvez a grande diferença dessa legislação e de outras? É a fiscalização. Em todas as outras, teoricamente, tinha que ter um agente de saúde que teria que estar passando para ver uma pessoa fumando e chegar lá e autuar essa pessoa, que já é difícil, né? Atuar o CPF. E essa lei, o que ela mudou? Ela autua a instituição, o ambiente. Então, você tem um restaurante, tem uma pessoa fumando ali,
as pessoas que estão em volta se sentirem lesadas porque sabe que ali não pode fumar, vai chamar a polícia. E é muito mais fácil estar passando alguma coisa, a polícia ali perto, que quando chega não vai atrás da pessoa que está fumando, vai atrás do dono do restaurante. Então a instituição é que é autuada. Ela recebe uma multa. Ela recebe uma multa. Uma multa que vai entre R$ 790 reais a R$ 1.500, quase R$ 1.600 reais. Fazendo com que cada dono do estabelecimento ele zele para que no seu estabelecimento não tenha fumantes. Porque sabe que alguém vai chamar. Alguém vai... Então, quer dizer, todo mundo virou fiscalizador. Com uma ação muito mais rápida e indo direto para o estabelecimento. Então, fazendo com que realmente tenha um efeito. Tanto que uma das coisas que talvez a gente mais escute de pacientes, às vezes, que querem parar de fumar porque ficou chato. É tão difícil fumar fora de casa que começou a ficar tão complicado que a pessoa começou a pensar para parar de fumar. Um estigma social, né? A pessoa, ela não encontra um ambiente que favoreça ela fumar, ela não encontra apoiadores e ela passa por um processo de exclusão muito severo. Muitas pessoas falam, eu não tenho, eu sou excluído de determinadas situações, de determinados espaços, eu sou deixado de ser convidado para determinados lugares porque eu sou fumante, né? Mas é muito legal isso que o Thiago colocou, e tudo isso vem, né, da Convenção Quadros, que ela vem trazer os ambientes livres de tabaco. Então, o Brasil foi pioneiro nisso. Um ambiente livre de tabaco, né, é um ambiente que ele precisa ser pensado no fumante passivo. Ele foi... Por quê? Porque esse fumante ele tem um risco, 1,2 milhões de pessoas que morrem por ser fumante passivo. E tem o grau de passividade. Eu posso estar exposta à fumaça agora, isso me traz prejuízo na minha saúde. Eu posso estar em contato com a foligem do tabaco. Isso me traz prejuízo também, impacta na minha saúde, né? Eu posso estar observando um fumante. A observação, isso, né, me traz um impacto sobre a minha saúde mental, principalmente uma criança. Você se torna adepto, porque eu vejo fulano fumar, eu pactuo com isso. Então, o ambiente livre de tabaco, ele pensa grande, ele foi uma estrutura grande, né, que vem trazer muito benefício. Tem um exemplo que eu sempre gostei muito, de um paciente que estava falando que isso foi o divisor de água para ele querer parar de fumar. Ele estava fumando na rua, teoricamente no ambiente que ele achava que ele podia, e disse que passou uma mãe e um filho, e a mãe falou assim, filho, não olha, ele está fumando. E ele se sentiu constrangido, como se ele estivesse fazendo uma coisa errada. Entendeu? E isso fez ele falar, nossa, depois disso eu realmente pensei que eu precisava parar de fumar. Então, eu queria que vocês me explicassem quais são os maiores desafios para parar de fumar. O que é mais difícil? É a pessoa ter consciência, ela procurar um profissional? Na opinião de vocês. Vou falar um pouquinho da entrevista motivacional, que é a nossa ferramenta de trabalho. Né? É muito interessante que, para a mudança de um hábito, você passa por fases. Né? E Prochaska e de Clemente, os pais dessa teoria, eles colocaram algumas fases. A primeira fase ela é chamada de pré-contemplação. Eu sei que o cigarro faz mal, estou nem aí. Posso atravessar a rua, ser atropelado. Eu vou morrer de qualquer jeito. Eu já ouvi muito isso. Eu vou morrer de qualquer jeito. Né? Então, a fase de se eu vou morrer, pelo menos vou morrer feliz, fumando meu cigarrinho. Exato. Pré-contemplativo não pensa na mudança. Aí a contemplação. Tô com um pigarrinho aqui. O cigarro não faz tão bem, né? Então, um dia eu vou parar. Ele contemplou a possibilidade de mudar, né? O contemplativo. Depois da contemplação, a gente vem para uma fase que chama preparação. A pessoa já entendeu que ela não pode ficar fumando o resto da vida. Ela vai ter que parar em algum momento. Então, o paciente ele vem... Não, eu sei que eu quero envelhecer para ver meu filho casar. A pessoa começa a ver a possibilidade da morte mais antecipada na preparação. Ação, de fato, é o momento que a pessoa escolhe parar de fumar.
ela vai atrás de tratamento, ela vai atrás de ajuda, ela vai atrás do adesivo, ela vai atrás do médico, ela vai atrás... Aqui a gente está convidando, vá atrás do psicólogo para parar de fumar. Esse é o nosso convite. Por quê? Porque tem demandas emocionais suas que estão totalmente ligadas e atreladas ao seu hábito de fumar. Então, na ação, ela entra no tratamento. Só que não para por aí. Depois da ação, a gente tem uma fase muito importante, que é a recaída. Cara, a recaída faz parte do processo de mudança. Eu lembro do meu professor lá na UAP, na Universidade Adventista de Plata. La preparación es, la recaída es parte del cambio. Tipo, a recaída faz parte da mudança. Por quê? Porque nesse momento, você vai entrar num período de abstinência e vulnerabilidade. E o que a gente vai ajudar você? A desenvolver autocontrole. O autocontrole, ele existe em diferentes esferas da vida. Só que na recaída, ele é a ferramenta principal para você entender que você gerencia. Você é o protagonista. Você pode. Você vai passar pelo período de fissura e você vai sair dele como vitorioso. É possível. Né? No nosso Instagram, a gente tem vários depoimentos ali. Tem um da Adriane Galisteu, muito interessante, ela falando um pouco da experiência dela. É possível. Né? Então, o processo de recaída tem o seu papel. A gente considera que a pessoa vai ter uma recaída ou emocional ou social. Né? Emocional, fiquei bravo, vou lá, pego um cigarro. Do social, fui numa festa, tá cheio de cigarro aqui. E a DAI, que é a decisão aparentemente irrelevante, é que eu encontrei um cigarro aqui debaixo do meu travesseiro, vou lá e acendo a boca do fogão, dou uma tragada. A gente prepara a pessoa para entender que aquele cenário ele vai acontecer e que ferramentas você vai dispor. Né? E última fase desse ciclo transteórico de mudança é a manutenção. As recaídas vão ficando espaçadas, as recaídas vão se tornando cognitivas, é a saudade do cigarro. Eu tinha paciente que sonhava, doutora, sonhei que eu estava fumando, que sonho bom, que delícia de sonho. Eu acordei e ficou só no sonho. Por quê? Porque a pessoa está altamente engajada com o seu compromisso de abstinência. E aí a manutenção é isso. Vão se passando os dias, os meses, os anos, e a pessoa, ela é uma ex-fumante. Sempre será uma ex-fumante, né? Acho que quando a gente pensa em tratamento, a gente sabe que hoje, né, um tratamento medicamentoso, a psicologia e junto, né, o tratamento medicamentoso é essencial que tem um psiquiatra envolvido. Então vai ser, né, o acompanhamento psicológico, o acompanhamento psiquiátrico e a medicação. A gente sabe estatisticamente que aumenta de 2 vezes a 3 a melhora do índice da pessoa realmente parar de fumar. Então a gente sabe que hoje o que acontece, né? Quando você vai começar a conversar com alguém que parou de fumar em algum momento, ele vai falar que em algum momento ele usou o adesivo, em outro ele usou a medicação, o outro ele fez acupuntura, o outro... Só que ele nunca tentou fazer tudo ao mesmo tempo, né? Eu acho que quando a gente pensa em tratamento para parar de fumar, a gente pensa no acompanhamento psicológico, se dependendo da quantidade de cigarro, se achar necessário o uso de alguma medicação para ajudar, principalmente na questão de impulso, né, do cigarro, da vontade, e principalmente quando ele parar de fumar, a reposição de nicotina para diminuir a abstinência. Na hora que a gente junta esse quadro, aumenta muito a chance de realmente ele conseguir parar de fumar. E não só parar, que é isso que a Patrícia está comentando, é parar, ele vai ter aqueles momentos de oscilação e depois conseguir conviver de uma maneira que ele não volte. Porque você escuta muitas vezes a pessoa falando, putz, eu parei já 2 vezes de fumar, mas... E tanto que, normalmente, toda a volta do parar de fumar sempre começa com... Eu passei por um problema, então eu estava bem lá, aí eu passei por um estresse muito alto, aí peguei um cigarro, 1 vira 2, 2 vira 3, aí volta a fumar. Que é aquilo da questão da bagagem emocional, que é a parte de como suportar mesmo não usar o cigarro como bengala, porque um fumante sempre vai ser um ex-fumante. Ele não volta a ser uma pessoa que não sabe o quanto o cigarro, naquele momento de estresse, fazia o efeito. Né? Certo. Eu queria ver com vocês aqui também uma questão que a gente vê várias pessoas vendendo fórmulas
simpatia, Tudo. Vai. Vendendo. todo tipo de manobra para poder parar de fumar. Existe uma fórmula perfeita para quem queira parar de fumar? Tirando a mandinga? Eu acho que pela ciência, eu acho que você fazer um acompanhamento médico, né? Aí eu acho que os dois profissionais médicos, assim, que eu acho que estão mais habituados, dois não, três, né? O cardiologista, o pneumo e o psiquiatra, né? Que são os que talvez tenham mais mãos para manejar esse tipo de medicação. A medicação hoje você tem duas, né, que são foco para tratamento de parar de fumar, que é o Champix ou a bupropiona, que é a Bup, o Ziban. Os dois são medicações que são teoricamente chamados padrões ouro para tratamento de parar de fumar. E esse tratamento também é medicamentoso com o psiquiatra em parceria com o psicólogo. Isso. A gente sempre imagina que não é ou, é e. Ok. Porque a ideia é que você, exatamente enquanto a gente está cobrindo um lado do impulso, eu estou trabalhando substituições do outro. Químicas, né? Isso. Na hora que eu estou ajudando o paciente, né, o médico psiquiatra está ajudando ele com a medicação a diminuir um pouco a vontade de um lado, eu estou fazendo a mudança de hábito, a substituição, o manejo da parte emocional, para ele exatamente não ficar naquela questão de só usar o cigarro como manejo. Então vamos. E é interessante quando a pessoa está parando de fumar, é a hora que ela começa a repensar tudo na vida dela. Eu quero me alimentar melhor, quero voltar a fazer exercício, é trazer outras válvulas. Sim. É você sair, você tirar um pouco só aquela válvula que começa a virar a válvula única. Quando você fala, ele está estressado, ele fuma. Quando ele está alegre, ele fuma. Quando ele está... Tudo é fumo. E a gente vai tentando fazer essa substituição. A medicação, quando a gente imagina assim, né? Qual que é a linha, né? Que acima de 10 cigarros já é validado a avaliação da entrada de alguma medicação para ajudar. Abaixo de 10 cigarros, medidas comportamentais, quer dizer, teoricamente o acompanhamento psicológico já daria conta. Acima de 10 cigarros, provavelmente já vale a pena consultar. Nós já indicaríamos passar por um desses 3 médicos para avaliar a necessidade do uso da medicação. E quando acabar, né, marcou o dia D, parou de fumar, a reposição de nicotina. Porque eu sei que ele vai passar pela fissura, ele vai passar pelo baque emocional de não ter aquela válvula. A gente consegue, que é o adesivo, né? Que antes também era muito usado o chiclete. E nos Estados Unidos já tem o spray nasal que ainda não chegou no Brasil. Espero que um dia chegue. Que é a forma de você repor a nicotina de uma forma que o paciente, pelo menos naquele primeiro momento, ele não lide com abstinência. E a gente vai tirando a nicotina do organismo dele de forma palativa. Então, o adesivo, né? Você tem de 21 gramas, 14, 7, e o de 7 você consegue cortar no meio. Então, cada semana o paciente vai usando um até cessar, até já não ter nicotina no organismo dele. Ele suporta melhor essa diminuição, porque não é muito brusca. Porque o grande medo do paciente é na hora que ele para de fumar, ele achar que ele vai ter que morder a parede da abstinência. E a gente consegue fazer um manejo muito bem com o adesivo, né? O adesivo é uma das formas. Ainda tem o chiclete. O chiclete pode mudar o pH da boca, então hoje nem é tanto recomendado. E só para ter uma ideia, assim, né? Porque 14, 21, 14. Imagina que cada cigarro tem mais ou menos 1 grama. Então, quando você pensa 21 gramas, equivale a um maço de cigarro, né? Então, o paciente ele coloca 21 quando ele está parando de 20 cigarro para 0. Quando ele está lá na base entre 16 a 12, ele já consegue colocar o de 14. A gente vai fazendo essa progressão e ajudando na orientação. Também é um tratamento, também vale a pena passar, né? Ter a orientação do psiquiatra, mas normalmente o adesivo de nicotina é uma coisa que ele consegue comprar na farmácia até sem prescrição. É importante saber disso, né? Porque quando a gente fala de tratamento, a gente pensa nos tratamentos medicamentosos e nessa junção, né, das especialidades. No tratamento medicamentoso, esse eu nunca vou achar que o paciente pode tomar por conta, porque alguém ainda tem uma caixinha de Bup. É fundamental. E vai tomar, porque o Bup é um antidepressivo, então não, até porque essas medicações têm contraindicação. Né? A bupropiona não é indicado para paciente que convulsiona e que tem anorexia. Porque ele é uma medicação que, na verdade, hoje ele tem 2 usos padrão ouro. Ele não é um tratamento padrão ouro para depressão, mas descobriram que durante o tratamento de alguns pacientes com depressão, eles tinham menos vontade de comer e menos vontade de fumar. Então, hoje ele é muito usado para compulsão alimentar e para tabagismo. Entendido. E existe um tempo certo para parar de fumar? Dentro do tratamento, por exemplo, você vai parar de fumar, você vai ter que 10 a
12 semanas. Como funciona isso? O Tiago tinha falado sobre o perfil de tratamento individual, né? Mas existe uma média de tempo para parar de fumar dando tratamento? Sim, o tratamento de um padrão, né, robusto, cientificamente validado, ele é um padrão aí de 12 a 14 semanas. Então, basicamente, esse período de tempo ele é dividido em 3 fases. A primeira fase é uma fase de preparação, né? É aí avaliação médica, avaliação psicológica, entender o tipo de consumo, quantidade, frequência. Então, é um período onde vai se fazer a redução, né? A redução da quantidade de cigarros, e aí, de uma forma individualizada. Uma pessoa que fuma 12 cigarros por dia, é muito importante que ela entre em contato com essa quantidade, que ela monitore, que ela faça um automonitoramento. Eu fumo 6 de manhã, 5 à tarde, porque as pessoas vão fumando e elas não têm essa consciência. E até uma pergunta também aqui. Parar de uma vez ou parar gradual? O que é mais indicado? Acho que sempre perguntam isso na parte. É impressionante, mas assim, o tratamento gradual, ele vai te dar ferramentas para que você consiga fazer uma finalização e uma preparação para suas recaídas, né? Então, ele vai fortalecer. Então, primeiro assim, voltando, eu tenho a preparação, eu tenho o abandono e eu tenho a recaída. Essas 3 fases, vamos colocar em 12 semanas, em 14 semanas, dependendo aí da dinâmica do paciente, ela vai estar preparando você para as próximas fases. Então, a preparação, redução, abandono, dia D. O que é o dia D? Eu preciso escolher um dia para parar de fumar. O dia D, ele é extremamente importante. Por que eu preciso de um dia para casar? Porque eu preciso de um ritual. Eu preciso marcar que aquela data, a minha vida mudou, o meu status mudou. Eu mudei de solteiro para casado, né? Então, o dia D é um ritual. De fumante para ex-fumante. Eu preciso marcar essa data. E essa data, ela te vai levar a um mindset de novos comportamentos. Você vai começar. E é o que o Tiago falou. A mudança para parar de fumar, ela vem com vários fatores de proteção para a saúde. Alimentação melhor, exercício. Poxa, uma pessoa que tem dificuldade para subir uma escada fica ofegante. De repente, ela começa a estar super oxigenada. Novo olhar, né? Sim. Super oxigenada, ela começa a entender que ela pode andar mais de escada, que ela pode voltar a correr, né? Que ela pode voltar a ter uma vida de exercício super significante. Então, eu acho que o trabalho com o tempo, ele traz mais benefícios e o impacto sobre as recaídas futuras, ele tem muita evidência científica. Tem gente que consegue. Marca um dia, ponto. Bom, E até é importante falar sobre essa questão da recaída para que ela tenha consciência que isso pode acontecer. Sim. E não desanimar, né, durante o tratamento. Recaída faz parte do processo de mudança, não só para o tabaco, para tudo que é compulsão. Pode ser uma dieta, pode ser exercício físico, quando a gente às vezes coloca aquela meta de vou fazer 5 vezes por semana. Vai ter uma semana que eu vou estar doente, vai ter uma semana que vai ter um estresse no trabalho, eu não vou conseguir sair ao tempo de fazer meu exercício. Então, acho que entender que também a rigidez total até atrapalha, né? Então, é claro que também a ideia até da questão da marcação, né? É que independente quando a gente faz, mesmo de maneira paulativa, de diminuição, ou marque amanhã essa data, os dois vai ter uma marcação de um dia. É que a diferença é que a gente vai ter a diminuição e já vai marcar uma data que tem algum nível de significado para ele. Pode ser o aniversário dele, pode ser aniversário de casamento, pode ser o início de umas férias, que aí ele já quer emendar já sem cigarro. Então, também vai marcar uma data. Independente de qualquer situação, vai sempre marcar uma data. É que quando a pessoa simplesmente amanhã eu quero parar de fumar, provavelmente o número de cigarros que ele fuma, ele vai ter uma abstinência um pouco maior. Então a gente ainda não vai ter um tempo de preparar esse paciente para fazer substituições. Mas se ele está convicto, talvez até como forma de tentativa, vale a pena. Só que acho que a nossa ideia é que o paciente depois a gente vai ter que talvez sentar e ver, funcionou? Legal. Então como a gente faz para ter a continuidade? Não funcionou? Então agora vamos preparar, vamos se organizar?
Tanto que até assim, coisas que aí já não atribuem tanto à nossa orientação, mas até a atribuição médica da medicação. A BUP, que é uma medicação muito usada, ele é um antidepressivo. O antidepressivo ele tem 30 dias para chegar no efeito máximo. Então eu vou começar a tomar hoje, eu parar amanhã, eu nem tomo medicação. Porque eu não vou começar nem. Eu vou parar sem fazer o uso dela. Então nem precisa tomar. Já tenta parar. Porque você vai contaminar o seu organismo com uma substância sem ela fazer realmente o efeito. Então a ideia é que assim, quem vai tomar a BUP, por exemplo, então já é recomendado que ele espere 30 dias. Ah, então esses 30 dias então eu posso fazer o que eu quiser? Não, já vou fazer redução. Vai ser muito mais fácil a gente conseguir zerar o cigarro de 10 para 0 ou 20 para 0. Então será que em um mês a gente já não consegue diminuir esses 10 cigarros? 2 por semana e vai diminuindo e já fazendo substituições. Essa é um pouco da ideia do tratamento, né? E a psicologia usa muito isso, né? De entender qual que é o perfil do paciente, como é que é o padrão de cigarro, ele realmente contar. Todo paciente fala, não, eu fumo 15. Aí quando ele vai contar, ele fuma 24. Porque, na verdade, ele não conta. Ele vai abrindo e vai fumando, ele nem sabe quanto ele fuma. Ele não fez nunca essa conta. Eles sempre surpreendem. Interessante o comportamento, né? Uhum. Agora vamos falar de coisa boa. O tratamento também é difícil, recaída acontece, né? Medicação, tomar medicação. Quais são os benefícios para quem quer parar de fumar? Quando você para de fumar, quais são os primeiros benefícios para o futuro ex-fumante? São inúmeros, tá? Uma pessoa que para de fumar, isso está no nosso Instagram. Tem um post muito legal sobre isso. Uma pessoa que para de fumar, tá? Antes dos 35 anos, a saúde dela, depois de 6 meses, é equivalente a uma saúde de praticamente uma pessoa que nunca fumou. Então, a capacidade cardiorrespiratória, ela é... Então, aí mensagem para os jovens, hein? A idade tem um fator muito importante. Isso é importante. Então, a capacidade cardiorrespiratória, né? Os efeitos sobre a pressão arterial. Você evita, basicamente, mais de 80 doenças quando você para de fumar. Ser fumante e ser sedentário. Olha o risco, né? Então, é verdade essa questão do sedentarismo? Que se você é sedentário é como se você fosse fumante? Um fumante. Então, são duas... Acabei de descobrir que eu sou fumante. É que a gente está falando aí do efeito longitudinal na saúde da pessoa, né? Exatamente. Qual que é o malefício exatamente de um sedentário? É muito parecido de quem é um fumante no ponto de vista, né, de efeito a médio e longo prazo no organismo. Nocivos no organismo. Isso é muito Então, é bom. São inúmeros efeitos malefícios que o cigarro tem, mas aqui o nosso foco é sobre saúde mental. Então, quando a gente pensa, né, que você é capaz de lidar com seus problemas sem uma bengala, você é capaz de fazer frente às suas demandas sem uma válvula de escape, você é capaz de fazer novas relações sociais sem o uso de qualquer outra substância, a gente está falando de uma boa saúde mental. Eu ter habilidades sociais, ter o estilo de coping, ter manejo, autorregulação, autocontrole. Tudo isso é muito importante para a gente alcançar um nível de saúde mental adequado. E quando a gente pensa hoje no cenário mundial sobre saúde mental, em 2020... Em 2012, a Organização Mundial de Saúde disse que a depressão seria a segunda doença mais incapacitante do planeta Terra. Nós não contávamos com a pandemia. A pandemia chegou em 2019, um ano antes dessa data. O que significa? A gente já estava adoecido emocionalmente como mundo em 2019. Em 2020, pandemia, nós potencializamos isso. E aí a gente encontra um cenário perfeito para os vícios. Uma população já com a depressão aí em seu cenário e isolamento social, mortes prematuras. A gente tem muito trabalho de saúde mental para fazer nos próximos 20 anos. Não se compara à Segunda Guerra Mundial. Não se compara. Então, quando a gente pensa que
se eu tenho o uso de uma substância psicoativa como regulador de saúde mental, eu estou indo para trás. E as mulheres que fumam? A gente tem que falar sobre esse assunto, né? As mulheres que fumam, elas têm mais riscos, e riscos diferentes dos homens. Uma mulher que fuma e que faz uso de contraceptivo, né? Uma mulher que fuma em idade fértil, né? Como é esse comportamento e qual é o malefício, que é o prejuízo, né? O maior prejuízo para as mulheres fumantes? O público feminino, ele hoje tem demandas emocionais e sociais como o público masculino. Acesso, né, a diferentes substâncias, enfim. Agora, quando a gente pensa em termos de saúde física, né, toda a legislação sempre foi muito à frente da mulher que está gestante, né, os malefícios sobre o feto. Então, a gente pega cigarro que tem a capinha lá de um feto morto. Ok, esse é um recorte, né? É um recorte. A saúde da mulher, ela não é só a gestação, né? Eu tenho a saúde pulmonar, eu tenho a saúde ginecológica, eu tenho a saúde mental, né? Então, voltando aqui para a saúde mental, que é o ponto da nossa estratégia, as mulheres, hoje, elas assumem diversos papéis, né? Uma mulher, ela não trabalha apenas. Uma mulher, ela gerencia uma casa, ela gerencia um lar. Então, a gente fala desses multipapéis. Então, uma mulher, ela acaba, às vezes, tendo 3 papéis simultaneamente. Ela cuida jornadas. 3 jornadas. Ela cuida da família, ela cuida do trabalho, ela cuida dos filhos. Enfim, ela se vê em 3 funções diferentes. Qual é a potência? Como que a gente pensa numa carga de estresse para a mulher, né? Se eu penso que depressão, excesso de passado, ansiedade, excesso de futuro, estresse, excesso de presente, a mulher, ela está num lugar de risco, né, para buscar uma bengala emocional, para buscar uma válvula de escape. Então, esse público merece muita atenção. Ainda uma pesquisa aqui no HCOR, no Hospital do Coração, em São Paulo, uma pesquisa realizada com mulheres internadas, né, mulheres fumantes internadas, cerca de 50% fumam de 11 a 20 cigarros por dia, 17% fumam de 21 a 30 cigarros por dia e 3,3% mais de 30 cigarros. Né? E o motivo que elas relataram para começar a fumar foi 43,3% por influência de amigos, 30% por curiosidade, olha aí, influências, né? 13,3% por influência dos familiares e 10% por busca de prazer. Você vê que o comportamento feminino aqui é bem por influência, né? Se a gente pegasse a idade dessas mulheres quando elas tiveram acesso ao cigarro, provavelmente é na fase da curiosidade, que é a juventude. Então, isso aí está muito ligado a um retrato de um ciclo de fase de vida. E por que a manutenção? Por conta da dependência química, né? A gente tem a dependência química e a gente tem, sim, a dependência emocional. Você falou sobre idade. Qual que é a idade média dos pacientes que procuram vocês para tratamento? Eu acho que fica ali na idade entre 40 e 50 anos, que é a hora que exatamente até a entrevista motivacional, né, a gente tenta classificar o paciente que já está passando da contemplação para a preparação. Ele já percebeu que aquilo já começa a fazer mal para ele num nível que ele começa a ficar preocupado. Talvez de não ver a filha casar, de talvez não conhecer um neto, porque às vezes alguém já teve o primeiro problema. Porque isso a gente acabou falando um pouco, porque eu acho que é quase redundante falar que o cigarro faz mal, né? Para aumento de risco cardíaco, para aumento de AVC. Alguém que, né, fala assim, eu vou morrer atravessando a rua, posso morrer de qualquer forma fumando. Acho que a pessoa nunca viu que alguém morrer com enfisema pulmonar.
carregando um balão de oxigênio balão de que oxigênio. em determinado momento aquele oxigênio a 100% já não faz mais efeito. É como então, se ele se afogasse ao ar livre. Muito sofrimento. Porque ele não puxa ar. O ar, na verdade, você joga o ar e o pulmão não consegue fazer a troca gasosa, né? Porque o pulmão está tão destruído exatamente pelo calor do cigarro, que ele já não consegue mais fazer troca gasosa. E situações até, assim, né, indo até além, 60% de câncer de bexiga está relacionado a cigarro. Quer dizer, né, às vezes a gente fala só do... A gente fala só do esôfago, coração, pulmão, mas bexiga, né? 40 tipos de câncer específicos relacionados aos fumantes. Quer dizer, assim, a lista é longa e, assim, se a gente falar disso, acho que... Outro eu acho que podcast. é muito difícil alguém dizer que não sabe qual que é o risco do cigarro, né? Aí é como pensar, como acho que assim, imaginar dentro da vida dele, ele diminuir essa quantidade. A gente estava falando da quantidade de cigarro, né, da mulher, 30 cigarros, eu gostaria que as pessoas que estão vendo a gente hoje fizessem um cálculo, pensando que ela está lá 8 horas dormindo, então 14 horas acordado, dividindo isso ao número de 30 cigarros. A gente está falando que ela vai pegar um cigarro, assim, fora na hora que ela está comendo ou tomando banho, que provavelmente ela não consegue estar com um cigarro na mão, o resto do dia inteiro ela está com um cigarro aceso. Quem fuma mais do que 25, 30 cigarros, ela vai quase literalmente passar o dia inteiro com um cigarro aceso. Se você conhecer alguém que fuma mais do que 2 maços, provavelmente ele deixa até 2 queimando. Porque não tem tempo suficiente para fumar. Porque você pega o cigarro, ele vai ter uma queima de mais ou menos de 10 a 11 minutos, né, que a gente sabe que ele tem essa queima. O resto do tempo é quase o tempo dos 20 minutos para ele acender o próximo cigarro. Então ele quase passa o dia inteiro com o cigarro queimando em algum lugar. Keila, e uma coisa muito importante que a gente tem que pensar aqui é que o Thiago é um ex-fumante, né? O Thiago, ele não só foi ele não é um psicólogo que estudou e ajudou centenas, né, de pessoas a parar de fumar na sua trajetória profissional, mas ele viveu esse vício. E eu acho muito interessante a forma como que a empatia que ele tem sobre o paciente, ele sabe exatamente o que ele vai passar, né, Thiago? Sim, de alguma forma, assim, né? Quantos anos você foi fumante? Eu fumei mais ou menos dos 14 aos 20 e pouco, 27 anos. Bastante. Fumei bastante aquele período. Aí eu parei por um tempo longo. Aí eu voltei lá com meus 30 e 32. E aí parei com uns 37, assim. Aí eu parei, nunca mais... Não, menos. 37 nada. Eu acho que eu voltei com uns 30 e parei com uns 34. Aí nunca mais voltei. E a sua idade agora? Segredo. Não pode falar. Não sei quantos anos você tem abstinência. Não, mas pelo menos há 10 anos eu tô abstinência. E é difícil? Como é que é pra você? Hoje não mais. Não mais. Na verdade, eu nem paro, né? Não é nenhum nível consciente. É claro que quando eu falo, né, que eu acho que um ex-fumante nunca volta a ser um não fumante, eu sei isso na pele. Porque eu sei que quando você está estressado, eu lembro quanto o cigarro era prazeroso. Isso você vai lembrar. Tanto que eu entendo quando a pessoa começa a história, eu passei por um problema e acendi um cigarro, porque é muito fácil cair nessa ideia de que aquilo vai resolver naquele momento. O problema é que aquilo vai resolver naquele momento, aí eu vou falar, fumei um, fumo dois, fumo três. Eu normalmente, quando eu estou trabalhando com algum paciente, não é uma coisa que eu falo de maneira espontânea, mas se ele pergunta, eu sou muito claro. Eu sei o que vocês passaram. Eu sei o que era ter 14 anos. Acaba acontecendo uma identificação, né? Eu falo que eu sei o que é ter 14 anos e ir para uma festa e um amigo está fumando, se pedir um primeiro trago, e aí fumava só quando saía, junto com cerveja, e exatamente era um cigarro com sabor, e de repente eu já não ligava mais para o cigarro do sabor, já estava fumando meu Marlboro e gostava muito do meu Marlboro. O quanto aquilo era difícil manter, porque já é um bando de adolescente que malemar tem dinheiro para alguma coisa, e você ainda tem que usar isso para um vício, uma dependência, e não escondendo dos pais, porque apesar dos meus pais, os dois serem fumantes, eles não toleravam que eu fumasse, tinha isso. Acho que por isso, né? A gente sabe que faz mal, né? Todo mundo sabe, né? E hoje que eu acho que é um pouco a gente vê os pais muito preocupados com a questão dos vapes, que acho que a grande preocupação dos jovens pais, né, dos pais de adolescente hoje, é verem o vape literalmente entrando nas festas dos jovens. Se o filho não está fumando, ele está vendo o melhor amigo do filho fumar. E aí talvez seja uma questão de tempo, como era no meu tempo o cigarro com sabor, hoje é o vape.
Certo. Você falando sobre os adolescentes, né? Estava também vendo aqui uma pesquisa que foi feita pelo grupo antitabagista Truth Initiative, revelou que a segunda temporada de Stranger Things é um produto cultural que é voltado para os jovens. Ele teve mais cenas de fumantes comparados a outros episódios. Então, sobre a influência, né? A gente tem legislação, né, sobre restringir espaços, a gente já falou aqui, a gente tem legislação sobre propaganda, né? Não existe mais propaganda de cigarro. Sim, proibido. Né? Mas a gente tem o cinema, né, os streams, as séries, né, que as pessoas estão fumando. Eu me lembrei muito, vendo essa pesquisa, da série Mad Men, que é uma série com publicitários da década de 60, se eu não me engano. Não, 50. Eu lembro que eu assisti a série e eu fiquei com vontade de fumar, de tanto que eles fumavam. Eles fumavam o tempo todo. Você conseguia sentir o cheiro do cigarro assistindo a série. E eles fumavam dentro do escritório, eles faziam propaganda de cigarro. É uma série incrível, eu recomendo. Tal. Mas com certeza você vai ficar com vontade de fumar, porque é uma fumaça o tempo todo ali na série. Então, eu vendo essa pesquisa, eu lembrei o quanto isso ainda traz, né, na memória de quem está tentando parar de fumar, do quanto isso também influencia quem nunca fumou. Porque você vê uma série, você vê um filme, você entende uma permissão, você entende a permissão daquilo. E a gente tem que lembrar que não é proibido fumar. Você pode comprar. Né? É uma droga legal, legalizada. Quando a gente fala de tabaco, né? O vaping é ilegal, outras... maconha no Brasil é ilegal, mas... A gente está falando aqui de saúde, de prejuízo para a sua saúde mental, para o seu funcionamento psíquico, para o seu funcionamento físico. Só que quando a gente vê as séries tendo essas questões, é muito importante a gente pensar enquanto a sociedade precisa ter uma discussão aberta de promoção à saúde, entendendo que a saúde ela é um direito de todos, se a gente pensa na Constituição, né? Ela precisa ser difundida de uma maneira que empodere o sujeito a entender e cuidar da sua própria saúde. Então, esse podcast aqui é um promotor de saúde. A gente está fazendo promoção da saúde, que é pensando, né, em fatores de proteção, dando ferramentas para as pessoas escolherem o melhor caminho. E me diga agora, rapidamente, algumas dicas para parar de fumar. Eu acho que a gente pode pensar, né? Primeiro, começar a fazer uma reflexão muito, porque assim, né, a motivação tem que ser dele. É aquela coisa às vezes a gente era procurado, principalmente por alguém falar assim, não, eu gostaria que o meu filho parasse de fumar, meu marido parasse de fumar, meu irmão parasse de fumar. Terceiro, né? E não adianta. Isso, infelizmente, não adianta. Eu não consigo passar minha força de vontade para uma terceira pessoa. Aquela pessoa tem que, realmente, ela vai ter que ter a vontade de parar de fumar. Todo o tratamento é como se... Eu sempre gostei muito de dar o exemplo de subir uma montanha. Eu consigo aliviar o peso da mochila, mas quem atravessa a montanha é o paciente. Ele vai passar pelo desconforto. Eu consigo ajudar ele em várias situaçõezinhas. Eu consigo fazer com que a jornada seja um pouco mais fácil. Eu não consigo fazer com que a jornada não tenha dificuldades. Até porque é um processo complicado e que inicia, né, no tratamento e vai passar o resto da vida pensando sobre isso de alguma forma, ao ponto de todo dia. Hoje não vai ser um dia que eu quero voltar a fumar. Todo dia a pessoa, de alguma forma, toma essa decisão. No começo de forma consciente, depois vira uma coisa quase natural. Mas para quem está pensando em parar de fumar, eu acho que procurar profissionais, tanto médicos quanto psicólogos especializados no assunto, acho que é o primeiro ponto. Acho que voltar a fazer exercício físico, já começar a tentar fazer redução, principalmente fazendo substituições saudáveis da questão do vício. Então, de alguma forma, uma das coisas que a gente sempre orienta, medir, né, na hora da vontade de fumar,
sempre tem um pouco de água, né? Porque o cigarro ele trabalha com 3 coisas, né? Mão, boca e o cérebro. Então, querendo ou não, na hora que eu pego e vou dando um golinho numa água, me ajuda a suportar não pegar aquele cigarro. Claro que não estou falando que uma água vai ser tão reforçador quanto o cigarro, não tem nem como. Né? E eu espero que ele não faça isso através da comida, né? Porque é uma coisa que normalmente as pessoas fazem. Né? Então, eu não vou fumar, mas vou me liberar a comer. Então, mas tem algumas coisas saudáveis. Né? Então, em vez de pegar um cigarro, eu não posso ter uma castanha, uma fruta, que eu tenho a sensação exatamente de estar mastigando naquele momento que antes, em vez de fazer um break com cigarro, eu faço um break com comer uma fruta. Então você começa a ter pequenas dicas assim para ajudar a fazer pequenas reduções e que vai caminhando para o ponto de marcar um dia de parada. E aí, claro, se o paciente tem essa vontade e não está conseguindo sozinho, vai procurar uma ajuda especializada. E aí seria exatamente avaliar se a gente colocaria alguma medicação e ajuda da parte comportamental, principalmente se for um psicólogo. Mas o entendimento sobre engordar, emagrecer, tem gente que faz dieta para emagrecer com cigarro, porque fala que se eu deixar de fumar, eu vou engordar. Deixar de fumar engorda? Não. Eu adoro essa pergunta, porque às vezes eu já vi pessoas falando que não querem tentar parar de fumar com medo de engordar. E o cigarro é um inibidor de fome mesmo, né? Porque ele vai exatamente agir no cérebro na questão do prazer, então teoricamente naquele momento você não vai sentir fome, ele vai saciar todos os outros efeitos. Só que é claro, por 30 minutos, depois sua fome vai voltar da mesma forma, tá? Então eu até me questiono se realmente isso faz tanta diferença na questão do emagrecimento. Mas o que eu posso falar de maneira categórica que parar de fumar não engorda. O que acontece é que na hora que eu paro de fumar, eu estou fechando uma válvula e às vezes o meu organismo vai procurar outra de resultado rápido. Qual que é outra de resultado rápido? Normalmente consumo de gorduras ou açúcar, é o famoso sugar high. Então, às vezes eu paro de fumar e começo a atacar doce. Aí a pessoa começa a ter um consumo maior de ou gordura ou doce, aí começa realmente a ter um acréscimo de peso e acha que foi o problema do parar de fumar. Por isso que eu acho que a ideia da substituição é fazer de uma forma organizada, que a gente hoje consegue fazer substituições de maneira saudável. Às vezes com uma fruta seca, às vezes quer uma coisa doce com um sabor cítrico. Existe hoje tipos de bala diet, que consegue fazer essa substituição muito bem, sem nenhum acréscimo de calorias a mais. Então, acho que para quem quer parar, é imaginar um plano onde ele consiga fazer essas substituições sem simplesmente só fechar uma válvula. Ele conseguir fechar e pensar que ele vai precisar de pequenas válvulas e que não seja através da alimentação, principalmente com gordura e açúcar envolvido. Ou seja, eu posso fazer meu tratamento para parar de fumar, que eu não vou engordar? Não. Principalmente se ele conseguir fazer esse planejamento de uma forma organizada. Com psicólogos, com acompanhamento. Com acho que ajudaria bastante. Ajudaria Ótimo. bastante. Então é isso, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Se vocês querem falar mais alguma coisa. Eu gostaria de agradecer, acho que 3 pessoas, né? Patrícia, que eu acho que... Primeiro você, Keila, aqui fazendo essa entrevista. Eu achei muito bacana. Acho que de experiência nossa, fantástica. A Esther, que eu acho que também a gente deixa o contato dela, é a pessoa que está nos ajudando a fazer a administração do nosso Instagram, né, e fazendo a parte de ajudando a gente na parte de conteúdo. @100dependência. @ número 100 dependência. Aqui, ó. A Esther nos ajuda, né, no nosso Instagram e ao nosso advogado, Dr. Rodrigo, que foi a pessoa que fez toda a parte da marca, de registro da marca. Um ótimo profissional que está ajudando a gente nessa parte que, para novas pessoas, né, entrando nisso, a gente sempre está meio perdido e eles estão nos auxiliando. Obrigado. Ótimo. Quer falar alguma coisa, Patrícia? Agradecer também a toda a nossa família, né, que tem, a gente está aqui, mas tem toda uma equipe por detrás que nos ajuda, que nos apoia, né? O Thiago está com a família lá fora, eu também, então a gente está com a família aqui, né, Patrícia? Keila é minha prima. Estamos todos empenhados aqui nessa busca para trazer mais saúde e longevidade para as pessoas. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Keila. Então, é até importante aqui para falar, para que você que ainda não conhece, está chegando aqui e não conhece, Instagram, Sem Dependência, começa a acompanhar
E importante também, em breve vai ser lançada uma jornada, né, para parar de fumar. Então, vai ser anunciado no Instagram. Fiquem atentos, acompanhem. Aproveita também que nós estamos num período, né? Final de ano, início de ano. Mudança, 2024. sem Vou cigarro. parar de fumar. Então, é um momento perfeito para você que está buscando aí recursos, ferramentas, né? E não sabe onde procurar. Então, aqui, se você quer deixar de fumar, aqui é o seu local para procurar informação, para procurar tratamento. E aí, quando a jornada for lançada, aí vai ser um passo mais concreto para conseguir parar de fumar, né? Convidamos a todos os interessados. Ótimo, muito obrigada. Obrigada a todos que estão Obrigada. aqui, obrigada a vocês, Patrícia e Tiago. Vocês com certeza estão ajudando uma população muito, né, muito, vamos dizer assim, que está aí em busca de informação, está em busca de realmente uma vida diferente, uma vida mais saudável. Então, vocês estão aí trazendo muita felicidade e novidade de vida. Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigada. Obrigado, Quilão.